Pessoal, então sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos e vamos analisar a aplicação da quantidade de movimento linear, da propriedade de quantidade de movimento linear, no teorema transporte de Reynolds. Não, na aula passada nós vimos, um breve relato do que é quantidade de movimento linear. Então vamos lá. Temos aqui a equação do transporte de Reynolds, aplicada aqui, onde já vimos, a variação da propriedade no sistema igual à variação da propriedade do volume de controle mais o fluxo na superfície do volume de controle. Na segunda lei de Newton, a propriedade que está sendo diferenciada é a quantidade de movimento linear, certo? Então, a propriedade aqui analisada, pessoal, é a massa do sistema vezes a velocidade do sistema, certo? Portanto, B é igual a M vezes V, certo? B igual a M vezes V. E B, pessoal, é simplesmente V, certo? Por quê? É a derivada de mv em função de m, perfeito? Que é igual simplesmente a V. E a aplicação do teorema transporte de Reynolds fornece a relação da quantidade de movimento linear para um volume de controle deformável, perfeito? Então vamos lá. Essa equação. Perfeito. A segunda lei de Newton, pessoal, constata o seguinte: a taxa de variação da quantidade de movimento linear em um sistema é igual à somatória de forças externas desse sistema. Ora, professor, não me recordo disso. Bem, pessoal, você não se recorda, talvez, porque lembre dessa equação de uma maneira diferente, Quando, por exemplo, temos um corpo sólido qualquer, onde a massa é constante, então a massa é constante e a derivada desse sistema aqui é o seguinte: como a massa é constante, a massa sai da derivada. Então fica simplesmente a derivada da velocidade, que é igual ao longo do tempo, que é igual a massa vezes a aceleração, perfeito? Então, dessa forma aqui você se lembra muito bem, tenho certeza. Certo? Então, esse termo aqui é igual à somatória das forças externas ao sistema. Ora, professor, se esse termo é igual à somatória das forças externas do sistema, nós podemos escrever a equação do transporte de Reynolds da seguinte forma: a somatória das forças externas é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento linear através das superfícies desse volume de controle, certo? Então, pessoal, já coloquei aqui VR, tá? Nós já vimos o que significa. VR é a velocidade do fluido em relação a um referencial inercial, perfeito? Não acelerado. A somatória da força é vetorial, somatória da força é a soma vetorial de todas as forças atuantes no volume de controle material, considerando um corpo livre. Força de superfície, força de campo, força de corpo, etc. A equação é uma relação vetorial, pessoal. Então, esta equação aqui, ela tem três equações nela, A equação para x, equação para y, equação para z, perfeito? Então, é uma equação de natureza vetorial, ok? Primeiro termo do lado direito, taxa de variação da quantidade de movimento linear dentro do volume de controle. Segundo termo, fluxo da quantidade de movimento linear na superfície do volume. Perfeito. Então, a equação é da seguinte forma. Se o volume de controle for fixo, como podemos nos lembrar bem, esse termo, pessoal, a velocidade relativa é simplesmente igual a velocidade. Então, nós podemos simplificar um pouco essa equação. Então, quando adotamos um volume de controle fixo, a equação volta a ter uma velocidade, que é a velocidade absoluta do escoamento, certo? Então, o volume de controle corta uma entrada e uma saída, certo? E o volume de controle é fixo. Se nós nomearmos essa quantidade de movimento linear por m, que é um vetor, Temos aqui a setinha, é um vetor. A taxa de variação, ou então m ponto, certo? Da quantidade de movimento linear através das superfícies, pode ser dada por aqui, ó, esse termo aqui, a integral na superfície de V ρ, o produto escalar
VNDA, certo? No entanto, pessoal, esse termo aqui, se as seções, né, de entrada e saída forem unidimensionais, nós podemos adotar uma velocidade e um ρ uniforme, certo? Então, este termo aqui vai assumir esta cara, certo? Que é dada simplesmente pela somatória das, né, velocidades de cada... Esse I, pessoal, representa as entradas e saídas. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, multiplicado por ρ, multiplicado pela velocidade no sentido, né, normal à superfície, multiplicado pela área, perfeito? Isso pode ser dado como a vazão mássica multiplicado pela velocidade. Então, o que é o fluxo de quantidade de movimento linear? É a velocidade carregando o quê? Carregando fluxo mássico, perfeito? Então, esse é o termo de entrada ou saída de quantidade de movimento linear em seções unidimensionais, certo? Então, se considerarmos, né, o sistema com entradas e saídas unidimensionais, como aqui esse sistema é dado, tá, pessoal? Aqui, ó, uma entrada, uma saída, outra entrada, uma saída, outra saída. Podemos somar individualmente cada entrada e saída. Então, a equação se reduz à somatória das forças externas ao sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, mais a quantidade de movimento linear que sai do sistema e menos a quantidade de movimento linear que entra no sistema. Perfeito? Ou seja, uma força, pessoal, o que é interessante aqui entender? Uma força pode ser gerada através da saída de quantidade de movimento linear do sistema, né? Isso nos remete a esse foguete aqui, ó. Olha que interessante esse foguete. Temos aqui uma superfície, um volume de controle. E nós temos o quê? Um fluxo de ar, o produto de combustão, cruzando a superfície de controle, saindo. Então, o que nós temos aqui? Quantidade de movimento linear cruzando a superfície do volume de controle. Em qual valor? A vazão mássica multiplicado pela velocidade, certo? Então, aqui, ó, tem uma velocidade média e tem uma vazão mássica total, né, de saída. O produto desses dois termos gera o quê? Uma força ascendente, uma força de propulsão. Se há uma força de propulsão, há o quê? Uma aceleração. Se há uma aceleração, há uma variação da velocidade, perfeito? Então, aí que é muito interessante o uso dessa metodologia. Então, naquele foguete, por exemplo, há a quantidade de movimento linear saindo, entrando? Não há nada. Variações internas? Ah, pessoal, mas nós podemos, por exemplo, minimizar isso. Então, há uma força de propulsão, certo? Que é dada em função do fluxo de quantidade de movimento linear através da superfície, certo? Isso é muito parecido com aquela brincadeira, né, onde a gente enche um balão de ar, não fecha esse balão e solta ele. O que vai acontecer? Esse balão vai murchar, o ar vai sair e quando o ar cruza esse volume de controle, ele gera uma força sobre o balão e faz o balão, né, a voo quase, né? Ele sai maluco aí, viajando aí pela sala que você está. Perfeito? Então, a força resultante sobre um volume de controle fixo é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear no interior desse volume, adicionado à soma vetorial dos fluxos de quantidade de movimento linear de saída, menos a soma vetorial dos fluxos de quantidade de movimento linear de entrada. De uma maneira geral, pessoal, a gente pode delimitar um volume de controle da maneira que a gente quiser. Mas, obviamente, né, a gente vai procurar as maneiras mais eficientes, né, para determinar esse volume de controle. Esse volume de controle, a superfície dele pode cortar alguns mecanismos, como, por exemplo, né, corpos sólidos que se prolongam pela superfície. Então, vamos supor aqui, ó, o que a gente está vendo aqui? Uma válvula, né? Nessa válvula aqui temos uma válvula, não, é uma tubulação. Nessa tubulação temos uma válvula, certo? Uma saída, uma entrada e aqui, né, temos uma flange,
né? Um acoplamento de flange. O volume de controle, pessoal, ele corta a região da flange e corta também a região da saída, perfeito? Então, nós escolhemos este volume de controle. O volume de controle cortou uma seção sólida. E o que isso significa para o volume de controle? Significa, pessoal, que no volume de controle nós temos que levar em consideração as forças, né, desses corpos, certo? Então, aqui nós deveríamos considerar, sobre o volume de controle, a força exercida pelo sistema de flange, pelos parafusos, né, melhor dizendo, certo? Então, forças expostas pelos cortes através dos corpos sólidos que se prolongam pela superfície. Então, quando cortamos um sólido, temos que levar em consideração a força realizada por este sólido, perfeito? Além disso, nessa somatória de força, também temos que levar em consideração forças de pressão e forças devido às tensões viscosas de fluidos. Por exemplo, né? Nesse próprio caso aqui desse volume de controle, nós cortamos a saída bem aqui e a entrada bem aqui nessa região. Eu vou trocar a cor, tá, pessoal? Porque está confundindo aqui. Deixa eu ver, roxo fica melhor. Então, cortamos aqui e cortamos aqui. Certo? Obviamente, essa região, pessoal, tem uma pressão, vou chamar de pressão de entrada. E aqui tem uma pressão saída. A pressão de entrada do fluido multiplicado pela área de entrada gera o quê? Uma força, né? Isso aqui é uma força de entrada devido à pressão. E aqui é a mesma coisa, uma força de saída devido à pressão. Então, pessoal, essas duas forças, forças expostas pelos cortes e forças decorrentes de pressões e tensões viscosas, devem ser consideradas onde? Aqui, ó, nesse termo aqui, ó, de somatória de forças externas, certo? Então, essa somatória de forças externas, né, pode levar em consideração, por exemplo, forças gerais, como peso, ó, um campo magnético, força magnética, força de pressão, que acabamos de analisar, força de corpos, devido a cortes em corpos sólidos. Perfeito? Então, essas forças, né, são termos variados. O termo de pressão é muito interessante, né? Porque nós estabelecemos a força de pressão através do quê? Da integral na área, da pressão, multiplicado por dA, multiplicado pelo vetor superfície, e aqui negativo. Por que negativo? Porque um corpo sólido, um volume de controle, sempre tem um vetor superfície apontado para fora, certo? Esse vetor superfície apontado para fora, multiplicado pela área, multiplicado pela pressão nessa região, gera o quê? A força de pressão, um dF de pressão. Só que essa força é sempre no sentido de comprimir a superfície. Então, se eu não adotar esse sinal de menos, a força vai ser no sentido saindo da superfície. Mas não, a força de pressão é sempre comprimindo a superfície. Por isso, esse sinal negativo. Perfeito? Aí, a partir disso, nós integramos sobre a área. Existem duas pressões, né, decorrentes aqui nesse termo, certo? Uma pressão que é a pressão atmosférica, ou então, né, uma pressão uniforme. Pressão uniforme. Essa pressão uniforme, pessoal, ela é constante ao longo de toda a superfície. Então, notamos aqui, ó, isso aqui é um corpo, tá? Essa aqui é a pressão ao longo desse corpo. É uma pressão uniforme ao longo de tudo isso. Quando integramos, pessoal, esse termo aqui, né, na superfície, isso aqui, pessoal, é superfície, tá? Surface. E aqui também é surface. Quando integramos, pessoal, a soma disso aqui, como a pressão é normal, é constante, a soma disso tudo é zero, porque todos os termos se anulam. Por exemplo, esse lado se anula com esse lado com esse aqui, e assim por diante. Então, a somatória dessa pressão atmosférica em um corpo, ela é nula, perfeito? Quando a pressão não é uniforme, então nós temos que calcular uma força exercida pela pressão manométrica. Por quê? A pressão manométrica, né, a força atmosférica já está aqui nesse termo. Então, é a integral da pressão menos a pressão atmosférica, certo? N dA.
perfeito? Então, essa aqui, ó, é a pressão manométrica, certo? Então, devemos considerar a pressão atmosférica e a pressão manométrica de forma separada, né? Não que devemos, né? Obviamente, podemos fazer de forma diferente, mas é mais prático, por assim dizer. Então, a pressão, né, como a resultante da pressão atmosférica é nula, o problema pode ser simplificado. Então, quando trabalhamos com pressão, podemos ter aqui força de pressão é igual a, né, a integral na superfície de P menos PA, né? Como a integral devido à pressão atmosférica é nula, caímos nessa integração aqui e podemos simplificar apenas com a pressão manométrica, certo? Então é isso, pessoal. Nós, né, desenvolvemos aqui a equação do transporte de Reynolds, certo? Vimos alguns termos de força, vimos os termos da equação e finalizamos essa aula por aqui, tá? Na próxima aula vamos aplicar essa equação e encontrar, né, resultados muito interessantes, como, por exemplo, né, a força necessária, por exemplo, isso aqui eu vou resumir o que vai ser o exercício. Isso aqui é um cotovelo, há um escoamento, né, ao longo dessa tubulação, e como há uma inversão na direção, pessoal, o fluido realiza uma força sobre essa estrutura. Então, nós devemos ter uma estrutura metálica resistente para suportar, né, a mudança na direção desse escoamento, perfeito? Então, essa é uma aplicação, né, direta dessa metodologia, perfeito? Então, ficamos por aqui, pessoal. Agradeço a atenção, muito obrigado, um grande abraço, bons estudos.